convidá-los para nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Esse texto nós já o tratamos como leitura oficial para nós hoje. Eu quero tratar sobre esse texto aqui hoje. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que no começo do ministério de Jesus, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. E a Bíblia diz que essa condução foi justamente para ele ser provado por Satanás, tentado pelo diabo. A Bíblia diz que depois dele ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O texto não diz que ele teve sede, diz que ele teve fome. Provavelmente, alguns teólogos ensinam, deduzem, que ele se absteu de alimento sólido, não de água. E a Bíblia diz que o diabo chegou diante de Jesus e fez-lhe algumas indagações. Primeiro que ele viu que ele estava bem vulnerável fisicamente falando, e ele mandou ele transformar pedras em pães. Depois ele levou o Senhor até um lugar muito alto e mandou o Senhor se lançar de lá, porque já que Jesus havia usado a palavra dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o diabo também resolveu usar a palavra para atacar Jesus. Mas precisamente Salmo 91, quando ele diz: você vai dar ordem aos seus anjos, e você vai se atirar de cima, e você não vai, nenhuma pedra vai tocar em você, você vai chegar lá embaixo são e salvo, porque os seus anjos lhe ampararão. Está escrito que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor não será atingido. E aí o diabo fala: mas também está escrito, Satanás. Jesus fala: mas também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. A Bíblia diz que o diabo então resolve levar Jesus a um lugar muito esplêndido e começou a mostrar para Jesus a glória do mundo, tudo aquilo que o mundo tinha ou tem. E ele falou: se você me adorar, eu vou te dar tudo isso vai ser seu, mas tu precisa me adorar. Aí Jesus falou para ele: Satanás, vai embora, sai daqui, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. O texto narra que o diabo caiu fora, e de repente vieram anjos dos céus, que serviram a Jesus naquele momento. Eu quero me deter aqui nesse texto, como nós já o lemos. Eu quero falar um pouquinho sobre as armas que Deus nos dá, para que nós possamos vencer um inimigo chamado diabo. Mas pastor, ele já não foi vencido? Sim, ele já foi vencido por Jesus. Ele já foi destronado por Jesus, mas ele ainda anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo tragar alguns de nós. E nós precisamos nos preocupar muito com isso, nos preocupar muito em estar com a nossa vida blindada pela ação de Deus, por Deus, tomando as armaduras da fé, que Efésios 6 nos ensina. Que se você tiver o escudo da fé, você vai poder
extinguir todos os dardos inflamados que o diabo lança. E você percebe que Jesus, ele foi levado ao deserto e ele teve uma guerra contra o próprio diabo. Não que o diabo fosse alguma coisa perto de Jesus, mas fisicamente falando, Jesus, ele foi como homem. Ele estava ali como homem, vulnerável. E o diabo achou que podia acabar com o projeto, o plano de Jesus. Pois bem, irmãos, primeira coisa que nós devemos ter é termos uma vida conduzida pela ação do Espírito Santo. O crente precisa ter uma vida na condução do Espírito Santo. A Bíblia narra que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus, ele foi 100% trabalhado pela ação do Espírito Santo. Se você olhar, a Bíblia narra que foi o Espírito Santo quem colocou Jesus lá no útero da Maria. Você olha a Bíblia narrando que é o Espírito Santo quem conduzia Jesus no seu ministério. Inclusive a ressurreição de Jesus, ela foi realizada pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, o ministério de Jesus, a vida de Jesus, o homem Jesus, ele foi trabalhado e conduzido pela ação do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso comportamento diante de Deus. Sermos ungidos, tocados e que a nossa vida esteja sendo trabalhada pela ação do Espírito de Deus. O Espírito Santo quer ter um relacionamento conosco. O Espírito Santo quer nos conduzir a muitos lugares. O Espírito Santo quer tomar as nossas decisões. Nós temos 2 momentos do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos que o Espírito Santo seja residente em nós. Somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16 diz que nós somos morada do Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. A igreja é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você e ele mora dentro de mim. Porém, nós temos um Espírito Santo residente. Tem uns que dizem que é o inquilino. Ele não é inquilino, ele é dono da casa. Ele mora na casa porque ele é dono da casa. Se o Espírito Santo for o seu inquilino, tem outro dono nessa casa. E o Espírito Santo não vai morar numa casa que não é dele. A casa para o Espírito de Deus morar precisa ser de Deus. Se não for de Deus, ele não mora. Ele precisa ser dono dessa casa. Porém, não é pelo fato dele ser um espírito residente que ele se torna um espírito presidente. Ou seja, as minhas ações precisam ser tomadas pela presença, pela pessoa, pela ação do Espírito de Deus. Então nós precisamos ter uma vida regida pela ação do Espírito. Ele precisa presidir a minha vida. Ele precisa presidir a sua vida. Ele não quer ser simplesmente um espírito residente. Ele quer ser o espírito presidente da sua vida. Ele quer conduzir os seus passos. Mas como eu posso fazer isso, pastor? Você pode fazer isso através do conhecimento da palavra de Deus. Você pode fazer isso através de jejum. Você pode fazer isso através da oração. Você pode fazer isso através de um contato interpessoal com Ele, deixando Ele dominar a sua vida. O Espírito Santo quer dominar a nossa vida, irmãos. Quantas vezes Ele quer agir em nós? É muito bom quando o Espírito Santo faz algo através de nós. É maravilhoso. Quando o Espírito Santo me usa para levantar alguém, é bom demais.
Quando o Espírito Santo me usa para pregar a palavra, é maravilhoso. Quando o Espírito Santo me usa quando eu vou cantar louvores ao nome do Senhor, é muito bom quando o Espírito Santo me usa para que eu vá anunciar a palavra a alguém. Isso é bom, o Espírito Santo, ele faz isso, é maravilhoso o que ele faz através de nós, isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer a você aqui hoje, que o Espírito Santo, ele não quer somente realizar através de você, ele quer realizar em você, é dentro de você. Essa ação do Espírito Santo, ela não pode ser uma ação simplesmente do lado de fora, mas ela tem que surgir de dentro. Glória a Deus, ele quer agir dentro de você, para que as suas ações, após isso, sejam tomadas na direção dele. O Espírito Santo quer fazer isso conosco. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito. A Bíblia diz no capítulo 4 e o verso 1 que Jesus foi conduzido pelo Espírito, foi levado pelo Espírito, a ação dele foi dada pelo Espírito Santo. Então, igreja, nós, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, precisamos ter ações movidas pelo Espírito Santo. Vai sair de casa, irmão, ore, busque a Deus, clame ao Senhor, deixa Ele mover a sua vida. Glória a Deus. Está em casa, irmão, tenha uma vida de contato com Ele, uma vida na presença dEle. Tire um tempo para jejuar, tire um tempo para orar, tire um tempo para intimidade, porque o Espírito Santo quer conduzir a sua e a minha vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 14: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pastor, sou tão falho, sou tão complicado, tenho tantos defeitos, tenho uma vida de tantas circunstâncias que me cerceiam no dia a dia, e eu não consigo, eu caio, às vezes quando eu me pego falando coisas que não devia falar. Às vezes quando eu me acho vendo coisas que não deveria ver. Às vezes quando eu me contemplo pensando coisas que eu não deveria pensar. Querido, isso vai ser mudado quando você buscar a Deus em oração e deixar o Espírito Santo mover na sua vida, porque Ele quer mover em nós, Ele quer agir em nós, Ele quer manifestar a sua glória em nós. Segundo ponto, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Jesus ensinou, quando o diabo o levou até a parte mais alta e mostrou os reinos do mundo, e ele falou: tudo isso é meu. Tem alguns pregadores que falam: não, os reinos do mundo não são do diabo. O diabo mentiu para Jesus. Se o diabo tivesse mentido para Jesus, Jesus teria desmascarado ele naquele momento. Jesus podia ter falado para ele: Satanás, nada disso é seu. Mas o homem, através do pecado, deu legalidade ao diabo, para que o diabo assumisse as glórias do mundo. Por isso que as glórias do mundo não podem nos influenciar, não podem tomar a vez em nossa vida. O diabo, ele dá status para os homens. O diabo, ele levanta homens, como já levantou muitos homens. Coloca ele no topo do mundo, para ele achar que é alguém. Ele queria fazer isso com Jesus, para que Jesus simplesmente deixasse de adorar o Pai e adorasse a Ele. Jesus naquele momento falou: Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Ou seja, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso ser do Senhor, eu sou do Senhor e de mais ninguém. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 e o verso 10 do livro de Mateus, está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho que buscar essa vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso trazer essa vontade de Deus para a minha vida.
Eu preciso viver isso em todo o tempo. Fazer com que essa vontade, ela esteja acontecendo na minha vida, assim como ela acontece no céu. A vontade de Deus no céu, ela é plena. Ela é perfeita. Todos os anjos fazem a vontade de Deus. Todo ser angelical que está lá no céu, que assiste Deus, eles fazem a vontade de Deus em todo o tempo, 100%. Na terra, tudo aquilo que acontece não é vontade de Deus. Muitas coisas que acontecem no mundo não é vontade de Deus. Eu poderia aqui enumerar muitas coisas que acontecem no mundo que não são vontade de Deus. Não é vontade de Deus que você peque. Não é vontade de Deus que você minta. Não é vontade de Deus que você roube. Não é vontade de Deus que você cometa algo que seja ilícito. Não é vontade de Deus que nós venhamos agir de uma forma leviana. Não é vontade de Deus. Quando é que eu não faço a vontade de Deus? Todas as vezes que eu desobedeço a palavra de Deus. É vontade de Deus que alguém se afaste dos caminhos do Senhor? Não. É vontade de Deus que alguém seja mentiroso? Não, senhores. A vontade de Deus é que eu e você estejamos na sua presença, obedecendo, sendo verdadeiro, sendo honesto, sendo pessoas cheias de dignidade. A vontade de Deus é que eu e você sejamos pessoas íntegras. Assim nos ensina a palavra de Deus. A vontade de Deus é que você seja santo a cada dia. É muito fácil descobrir a vontade de Deus. Existem coisas que Deus não se mete na nossa vida. Existem coisas que Ele não deixa à sua vontade. A cor do carro que você vai comprar, você não vai chegar para Deus e falar: Senhor, que tipo de carro eu quero? Eu quero um azul ou eu quero um verde? Eu estou aqui para ver a sua vontade, Senhor. E eu preciso que o Senhor me revele qual tipo de carro. Deus não vai revelar. Isso está para você. Agora, quando eu digo Senhor, eu falo a mentira ou eu falo a verdade? A vontade de Deus é explícita, a verdade. Existem coisas na sua vida que Deus não vai se meter na sua vida nesse processo, até porque Ele deu para você essa capacidade de discernimento e de escolha. Pastor, eu caso com quem? Eu caso com a Mariazinha ou eu caso com a Joana? Eu vou orar para Deus me revelar a sua vontade. Qual das duas? Deus não vai se meter na sua vida. A escolha é sua. Porque amanhã você casa-se com ela, com a Mariazinha. Você vai morar debaixo do mesmo teto com a Mariazinha. Aí a Mariazinha vai te afrontar, você vai padecer por algumas questões por causa da Mariazinha. Ela é uma má administradora do lar, ela não te honra. Aí você vai falar: Deus, o Senhor fez a sua vontade, o Senhor me deu a Mariazinha, então estou vivendo isso. Deus não vai se meter na sua vida, irmão. As escolhas são suas. Mas a vontade de Deus, no quesito moral, pode acreditar, você sabe, você conhece, você sabe que para você optar entre o bem e o mal, você precisa optar sempre pelo bem, porque Deus, Ele é do bem, Ele é ser totalmente bom. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então opte pela vontade de Deus sempre, sempre. Qual é a vontade de Deus? É perdoar o meu irmão ou não perdoar? A vontade de Deus vai ser sempre que você perdoe. Qual é a vontade de Deus? É que eu fique com a minha vida numa vida de integridade, viver honestamente, sabiamente, ou viver uma vida dual. A vontade de Deus você já sabe, então pratique. A igreja não está alheia àquilo que é vontade de Deus. Deus já falou, então ouça e pratique. Onde que eu encontro a vontade de Deus? Nesse livro que muitas vezes está lá na estante e nós não lemos. Estante não tem olhos, estante não sabe ler.
Está lá em cima do criado mudo. Criado mudo não lê Bíblia. Quem precisa ler Bíblia sou eu e você. Glória a Deus. Você quer saber a vontade de Deus? Vá para a palavra. Porque a palavra vai te revelar aquilo que é a vontade de Deus. Terceiro ponto. Como eu posso fazer para vencer o diabo? Através do conhecimento bíblico. Através da Bíblia. Através do entendimento bíblico. Tem gente expulsando demônios por aí, com sopro. Olha, eu vou assoprar. E quando eu assoprar, você vai sair, demônio. Aí a pessoa fica liberta. Outros não assopram, eu conto até 3. Eu vou contar até 3. No 3... Isso é conversa, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, há uma forma certa, coerente. Jesus, quando expulsava demônio, a palavra de Jesus é: sai dele. Mas era o próprio Jesus quem estava falando. Se a palavra é dele e é ele quem está falando, pronto. Mas quando ele nos autorizou e nos mandou expulsar demônio, ele falou: no meu nome vocês vão expulsar demônio. No meu nome vocês vão curar enfermidade. É no meu nome. Então, o demônio, ele não tem medo da sua cara bonita não, irmã. Sua cara maquiada. Que você chegou no espelho lá e tratou e falou: olha, agora estou bonita, estou nos mantos. E os demônios vão ter medo de mim. Vão ter não. Os demônios vão ter medo da sua cara feia também. Se chegar para ele e ruginar para ele, ele não vai ter medo disso não. O demônio só respeita o nome. O nome que a Bíblia diz que é dado sobre todo nome. Ao nome que todo joelho um dia vai se dobrar e que toda língua irá confessar. Ao nome de Jesus Cristo, o Senhor, o Rei da Glória. É esse nome que eles obedecem. Esse nome, ele é adorado no céu. Os céus aplaudem o nome de Jesus. Esse nome é aclamado pela igreja, é adorado pela igreja, é glorificado pela igreja. Esse nome é temido pelos demônios. O nome de Jesus, esse nome é poderoso. Então aprenda. Primeiro, nós temos que viver guiados pelo Espírito. Segundo, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Terceiro, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Em todo tempo temos que conhecer Bíblia. A Bíblia diz, Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas dizem, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Aprenda, Mateus 4:4. Qual é o objetivo do diabo na nossa vida, irmãos? Tirar de nós a palavra de Deus. Arrancar de nós a palavra de Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Tirar a palavra da igreja. Tem igreja que não tem mais palavra. Só tem movimento. Os crentes são crus. Não conhecem Bíblia. Tem muitos crentes que nós trabalhamos com eles. E quando nós falamos algum texto bíblico, isso parece uma novidade para eles. Porque não conhece palavra. Escola dominical, existem muitas denominações que já baniram as escolas dominicais dos seus templos. Estão tentando roubar a palavra da igreja, porque se roubam a palavra da igreja, a igreja se torna ignorante de Deus. Há igrejas que estão proibindo seus crentes de fazerem curso teológico, porque não querem que essas pessoas aprendam. Porque eu vou falar a você algo aqui hoje. É impossível você escravizar uma pessoa que tem conhecimento. Você não consegue escravizar psicologicamente um homem ou uma mulher que tenha conhecimento. E aquele que tem conhecimento de Deus, muito mais ainda. Então nós precisamos
estar na palavra. O texto de Mateus 3,19 está escrito que o semeador saiu a semear, e uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Tem crente que o coração dele é à beira do caminho. Ele não está no caminho, ele está na beira do caminho. A Bíblia diz que a palavra foi lançada, a semente caiu, vieram pássaros e comeram aquelas sementes que estavam na beira do caminho, tiraram a semente. E simboliza que há alguns crentes que estão na beira do caminho. A palavra é lançada, mas Satanás vai lá e tira essa palavra da vida desses crentes. Quem falou isso foi Jesus, na parábola do semeador. Ele disse: o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Mateus capítulo 3 e o verso 19. Honre a palavra, irmão. Viva a palavra. Leia a Bíblia. De manhã, de tarde, de noite. Venha para a escola bíblica dominical. Tenha a alegria de frequentar um curso de teologia. Seja uma pessoa voltada para a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, ela é vida, e ela traz para você vida. E com a palavra de Deus você vence o diabo. Jesus venceu pela palavra, glória a Deus. Então acredite, tudo que existe foi feito pelo poder da palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus, a ela, glória a Deus, a ela a honra e a glória, palavra vinda de Deus. Creia na palavra, ame a palavra, viva a palavra, coma a palavra, é a palavra de Deus. Senão você não vai vencer o diabo. Finalizando, você precisa preservar esse propósito de Deus na sua vida. E sabe qual uma outra arma que o diabo usa? O pastor Enéas, ele dizia que, pastor Enéas Donini, ele dizia que o homem tem que correr de 3 tipos de barra: barra de ouro, barra de ferro e barra de saia. Barra de ouro simboliza as riquezas do mundo, o glamour que o mundo tem. Foge disso. O diabo quis dar isso para Jesus. Barra de ferro fala do poder. Ferro é poder. Foge disso. Porque o poder vai revelar um lado seu que você talvez não gostaria que ele fosse revelado. Mas pastor, o poder vai fazer simplesmente o homem mostrar aquilo que ele era. Eu não quero mostrar aquilo que eu era. Aquilo está morto. Eu já matei o velho homem lá na cruz do Calvário. Morreu com Cristo. Eu sou nova criatura. Quer conhecer o homem? Dá poder a ele. Alguns dizem isso. Eu não quero conhecer você no extremo da sua maldade, porque o homem é mau. Eu quero conhecer você com Cristo na sua vida e na tua frente. Eu quero ver você, glória a Deus, sendo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E depois ele fala aqui, a outra barra é a barra de saia. É o sexo oposto. O diabo sempre vai levantar aos homens mulheres do mundo para te seduzir, para te tirar da presença de Deus.
O diabo sempre vai levantar no mundo mulheres, homens bonitos para te seduzir, para te tirar da presença de Deus. Mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus é mais bonito do que qualquer atriz da Rede Globo. Jesus é mais bonito do que qualquer ator de Hollywood. Jesus é mais bonito do que qualquer pessoa que já viveu nesta terra. Ele é mais lindo e eu quero Ele. E existe um quarto elemento, que é justamente o tempo, a perseverança. O diabo bate na sua porta hoje, irmão. Sua porta está fechada para ele. Amanhã ele vai bater de novo. A sua porta vai estar fechada para ele. Mas vai ter um dia que você vai estar vulnerável. Vai ter um dia que você brigou com a sua esposa e você vai estar na empresa todo encabrunhado porque a sua esposa falou algumas verdades para você e você está lá todo vulnerável. E vai chegar aquela coisa linda lá perto de você. Fica assim, não. Fica desse jeito, não. Aquela megera não te merece. Fica assim, não. Quer um ombro para chorar? Tem aqui. Fuja disso. Uma boa parte das infidelidades conjugais que aconteceram, principalmente no meio da igreja, foi por causa de ações como essas. Vigia, homem. Vigia, mulher. Você é crente. Você tem um nome a honrar. Você tem um nome a zelar. É o nome de Jesus que está na sua vida. Você foi comprado por um bom preço. E foi o preço de sangue. E o sangue de Jesus. Jesus nunca te traiu. Não o traia. Mesmo quando tudo estiver contra você. Mesmo quando o mundo desabar na sua cabeça. Nunca o traia. Faça como Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna. Ele foi levado à praça pública. Colocaram lenhas aos seus pés, amarraram em um determinado lugar. E aí falaram para ele: Policarpo, negue Jesus. Se você negá-lo uma única vez, você vai ser liberto disso. Ele falou: eu sirvo ao Senhor há tanto tempo. Ele nunca me negou. Ele nunca negou a mim. Olha, onde está a fogueira? Acenda logo a fogueira. Porque quanto mais cedo vocês acenderem a lenha, mais cedo eu estarei junto com Ele. Então nós temos que olhar para essa questão. O tempo. O diabo vai estar lutando contra você em todo tempo, em todo momento. Ele não se importa se hoje é feriado. Ele não se importa se amanhã é um dia de labor. Ele vai lutar contra você. Ele vai tirar o seu tempo também. Ele vai tirar o seu tempo de ler Bíblia. Ele vai tirar o seu tempo de orar. Ele vai tirar o seu tempo de ter comunhão com Deus. Ele vai tirar o teu tempo com a sua família. Ele vai roubar o seu tempo, porque ele vai dar tantos afazeres para você. Você vai estar tão ocupado na sua vida que você não vai ter mais tempo para Deus. Olha, glória a Deus. Eu quero pedir a você encarecidamente, em nome de Jesus. Você está cansado? Vem para a igreja cansado a si mesmo. Você está com problemas? Venha para a igreja com problemas a si mesmo. Você está em uma situação difícil? Venha a si mesmo. Não perca tempo, porque Ele quer dar afazeres a você, ocupar a sua vida para tirar você da presença de Deus. Mas não permita que isso aconteça, porque há poder no sangue de Jesus. Eu quero te convidar a estar de pé. Essa noite é noite de ceia. E os crentes precisam ser conduzidos pela ação do Espírito. Os crentes precisam ter prioridade em Deus, deixar Ele fazer a sua vontade em sua vida.
Os crentes precisam usar a palavra de Deus, precisam ter a palavra de Deus em sua vida em todo o tempo. E os crentes precisam ser pessoas que use o tempo ao seu favor e mande Satanás embora pelo poder do nome de Jesus. E fique livre, fica livre. Glória a Deus. Nós temos grandes batalhas épicas da Bíblia. Essa é uma delas. E essa Jesus venceu. E quantas batalhas épicas acontecem na nossa vida no dia a dia. Mas você também vence. Glória a Deus, você também vence. Jesus chamou você para ser vitorioso, para ser vencedor. Glórias ao nome do Senhor. Ele chamou a mim e a você para sermos vitoriosos. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos em Tua presença. Há uma batalha em minha vida. Há uma batalha nessa igreja, meu Pai. Todos os dias nós enfrentamos batalhas. Quantas lutas, Senhor. Quantas lutas, quantas pelejas, quantas guerras nós temos enfrentado, Senhor, no nosso dia a dia. Assim como o Senhor venceu o diabo ali no deserto, assim como o Senhor venceu Satanás ali no deserto, Pai, eu estou aqui em Tua presença porque eu também quero ser vencedor. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero que o Teu Espírito venha tomar a direção da minha vida, não só da minha, mas desses crentes que estão aqui hoje, Pai. Ó Deus, eu quero orar ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha, ó Pai, fazer com que a Sua vontade seja feita em nós, que a Sua vontade, ó Pai, seja feita em minha vida, seja feita na vida dos Teus servos. Ó Pai, na oração do Pai Nosso nós clamamos, seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela acontece no céu. Eu quero a Sua vontade para mim, eu quero a Sua vontade para a igreja, eu quero a Tua vontade pelos servos do Senhor. Ó Pai, eu quero pedir, ó Pai, a Tua palavra em nós, a Tua palavra para a nossa vida, a Tua palavra para os nossos corações, palavra de vida, palavra poderosa, palavra do céu, Senhor. Essa palavra que vence o mundo, essa palavra que vence o diabo, essa palavra que vence as trevas, eu quero ela para mim, Senhor. Eu quero conhecer a palavra, eu quero viver a palavra, eu quero orar a palavra, eu quero, Senhor amado, amar essa palavra, eu quero adorar, Senhor, a Ti, meu Pai, através da Sua palavra, porque é a palavra de Deus. Então encha a igreja do Teu Espírito, encha a igreja da Sua glória, encha a igreja da Tua palavra, meu Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê perseverança. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos dê perseverança em Te servir, perseverança, meu Pai, em ler a Tua palavra, perseverança, Senhor, em estar, ó Pai, sendo conduzido pelo Espírito, perseverança em fazer a Tua vontade, Deus. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, conceda isso a nós, Senhor, conceda isso para a minha vida, Senhor, conceda isso para o meu coração, Senhor, conceda isso para a minha alma, Senhor. Eu quero viver, ó Pai, segundo o Teu querer, meu Deus, em nome de Jesus. Faça isso comigo essa noite, faça isso para a minha vida essa noite, Pai, em nome de Jesus. Aproveitando que você está de pé, eu quero convidar aqui aos irmãos que foram escalados para estarem servindo a ceia. Convidar aqui o pastor Paulo para me ajudar no ofício da ceia. Quantas vezes essa palavra que está no nosso coração ela começa a transbordar, e nós começamos a ministrar, e olhamos para o relógio, e o relógio parece um ventilador. O tempo vai muito rápido. Teríamos tantas coisas para falar,
Mas eu espero que no pouco que nós pregamos, no pouco que nós falamos, você possa colocar essa palavra no seu coração, que ela tenha guarida na sua alma. Eu conheci história de pastores que disseram que as lutas na vida deles eram tão grandes que foi uma barra encarar o púlpito da igreja. E nós passamos por isso também às vezes. Quantas vezes o Senhor tem misericórdia de nós e nos ajuda a estender as mãos a alguém, para que esse alguém seja levantado, tratado e curado. Mas quantas vezes alguns desses pastores se sentem sozinhos? Essa semana um pastor ele na direção do carro disse que estava orando a Deus e dizendo: Senhor, eu estou precisando tanto do Senhor, estou precisando tanto de alguém para vir me trazer uma palavra do Senhor para a minha vida. Eu já ajudei tanta gente, ele dizia. Eu já abençoei tanta gente. E eu estou passando por uma crise tão grande na minha vida, crise ministerial, crise espiritual. E ninguém chegou para me estender a mão e me dar um abraço. É aí onde nós temos que ter a sensibilidade de se aproximar e estender a mão. Porque se eu quero um abraço de Jesus, o Senhor não vai descer lá do céu para me dar um abraço, a menos que Ele queira, né? Não que Ele não vai fazer isso, se Ele quiser Ele faz. Mas Ele vai usar um irmão para fazer isso. Se eu estiver precisando de um puxão de orelha, o Senhor não vai vir lá do céu e chegar perto de mim e falar: Sebastião, eu vou te dar um... Não. Ele vai usar alguém para chegar perto de mim e falar: ô Sebastião, vem cá, vamos conversar. Então nós estamos aqui porque essa igreja é um corpo. E quantas vezes alguém está sofrendo próximo de nós e nós não estendemos as mãos? Ou às vezes nós podemos estender as mãos e não o fazemos. E quantas vezes alguns de nós estamos naquela situação e olhamos e falamos: ninguém quer estender a mão para mim. Precisamos comunicar com os santos as nossas necessidades, como diz Tiago. Porque os crentes não têm o dever de ficar vislumbrando uma bolinha de cristal para saber quem é que está bem e quem é que está mal. Não há essa possibilidade. A Bíblia diz que é você que tem que dar o alarde. Socorro. Irmão, estou aqui, por favor me ajude. E Deus vai usar alguém para te ajudar. Mas enquanto você está calado, ninguém sabe dos seus problemas. Deus está falando conosco aqui essa noite. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha.